Bom dia, turma. Obrigado a todas e todos por estarem aqui nessa manhã tão especial. Essa mesa não foi formada à toa. Eu lhe agradeço, deputado Jari, não somente pelo convite, mas por ter sido tão solícito, tão companheiro, né, nesse processo todo de, poxa, eu quero chamar meus pais, mas quero chamar o Edson, a Jandira, a Luiz Helena, e tem um motivo, né? Eu acho que a vida que a gente vai construindo, ela vai sempre carregando as experiências pretéritas. A gente é uma soma de tudo aquilo pelo qual a gente passou na nossa vida. Eu não tenho a menor dúvida que na PUC foi plantada uma semente em mim que veio desabrochar 15, 20 anos depois. E essa é a importância da gente plantar essas sementes, sabendo que muitas vezes as sementes não brotam do dia para a noite, nem da noite para o dia. Então a gente tem aqui o Dudu, um irmão meu de faculdade, que representa todo esse período. Tem aqui a querida Luiz Helena e o querido Edson, que representam também essa fase da faculdade onde essa semente é plantada. A deputada Jandira, e aí eu quero falar uma coisa. Por que a deputada Jandira? E eu falo isso para ela, e toda vez que eu estou num lugar público, eu faço questão de falar, porque você sabe que no mundo político todo mundo fala a mesma coisa para todo mundo, né? E eu vou falar aqui novamente, que eu já te falei 500 vezes, você é o exemplo do que uma pessoa pública que defende os interesses da população deveria seguir. Você é uma pessoa íntegra, você é uma pessoa que pesquisa o que tem que ser pesquisado, você é uma pessoa que traz dados, e você não é uma pessoa sectária, você é uma articuladora, você é uma pessoa que conversa com todo mundo. E além de tudo isso, é uma pessoa íntegra. As pessoas, político é tudo igual. A gente tem vários exemplos, mas a gente hoje tem aqui talvez o maior deles. Político não é tudo igual. A gente tem pessoas como a Jandira Fegali para nos representar, e isso é maravilhoso. Já que a gente está falando de semente, de coisas que ao longo da vida, né, foram fazendo diferença, a gente tem aqui dois amigos meus, representantes da época do colégio, o Cristiano e o Felipe. Gostou que eu não falei teu apelido, né? O Felipe Soares, meu amigo de colégio. Eu diria até o seguinte, se não fosse o Felipe, se não fosse o Dudu, talvez eu não tivesse me formado, porque o que esses caras me ajudaram estudando comigo e trazendo matérias que, né, eu não tinha estudado ainda, o pessoal do ICL, todo representado aqui, Chico, Igor, Ju, aqui, ali, ó, os cortes sem Bernardo, que ele que faz toda a parte de rede social. E aí, quando a gente vai indo para trás na semente, aí quem que origina essa semente? O meu pai e minha mãe, que estão aqui, aos quais serei sempre grato, não só pelos ensinamentos, pelo exemplo de integridade em casa, mas também pelo milagre da vida, né? Pelo dom da vida. E eu teria várias coisas para falar aqui, mas às vezes eu fico pensando, né, que a gente está sempre falando as mesmas coisas. Às vezes as pessoas me contratam para dar uma palestra sobre desigualdade, e aí o sujeito fala assim, você tem 50 minutos para falar. Aí eu falo assim, eu vou te ser sincero, eu preciso de 5, os outros 45 eu vou enrolar. Porque todo mundo sabe quais são nossos problemas. As pessoas sabem quais são nossos problemas. A gente vive num país onde 1% das pessoas tem mais de 50% das terras. A gente vive num país onde as 3 pessoas mais ricas, 3, têm a mesma quantidade de dinheiro do que 110 milhões de pessoas. A gente vive num país onde, se a classe média brasileira tivesse sentado e você fizesse uma medida botando notas de 100, uma em cima da outra para ver a altura, a população média, a renda média do brasileiro, a poupança, o que ele tem guardado, faria ele estar sentado no chão, porque não tem poupança, o que tem são poucas notas. Enquanto as pessoas mais ricas do Brasil estariam na estratosfera. Na estratosfera.
E tem um problema que é o seguinte: os recursos são limitados. O que a gente tem para dividir é limitado. A gente tem um planeta Terra só. A gente tem uma quantidade de maçã, de arroz, de açúcar, de madeira. É uma quantidade finita. E as pessoas foram ensinadas a ter desejos infinitos. E o negócio, enfim, cada vez fica pior. E se você me perguntar, eu sou extremamente pessimista em relação ao rumo que a gente está tomando. Poxa, Eduardo, se você é tão pessimista, então como é que você acorda todo dia e briga, arruma confusão? É para arranjar seguidor na internet? Não. Primeiro é porque eu acho que se não tiver a luta, aí você perde tudo. Aí você fica com nada. E segundo, porque eu sou pai de 3 crianças. Em algum momento, daqui a pouco, eu me vou. Mas os 3 não irão, né? A gente está vendo o que está acontecendo em Gaza agora, onde a gente vê milhares de bebês que vão morrer porque o caminhão de comida não pode chegar. E está lá o caminhão. Eu acho que a gente ouve muito que nenhum de nós deveria ter o direito de dormir com tranquilidade, se sentindo bem. Mas eu acho que nenhum de nós dorme se sentindo bem. E ousaria dizer que nem quem é da extrema-direita. Ninguém tem como dormir bem num mundo tão machucado como esse. E eu estou dizendo até numa maneira mais profunda, Dudu. Eu estou falando sob o ponto de vista espiritual mesmo. E não estou falando necessariamente religioso, espiritual. É impossível não estar sofrendo num mundo que sofre tanto. E muitas vezes a gente procura mascarar esse nosso sofrimento, fugir desse nosso sofrimento e até ser agressivo, atacar de volta esse nosso sofrimento. E aí a gente escolhe caminhos que são esses caminhos autoritários, da violência. Então hoje eu não vou me estender sobre esses assuntos, e eu vou falar sobre uma outra pessoa que está aqui, que é muito especial para mim. A Neide, a mãe do Vitor, meu amigo da PUC, que faleceu, era um dos meus melhores amigos da PUC, eu estava sempre na casa dela, ele sempre lá em casa, nadador, campeão, cheio de recordes, etc. E faleceu um dia indo para a PUC, num acidente horrível, ele de bicicleta, sendo ali atropelado por um ônibus. E eu lembro que quando eu me formei na PUC, eu chamei a Neide para a formatura. E eu fui escolhido nessa formatura para fazer ali o discurso de formatura. E eu lembro, Neide, de tudo que eu falei naquele discurso. E eu lembro que naquele discurso eu falei que a gente tinha o privilégio de estar se formando numa das melhores faculdades do país, que a gente tinha acumulado um conhecimento que era extremamente valioso, não só para a gente, mas para os outros. E isso tem que trazer para a gente uma obrigação. E eu assumi essa obrigação naquele dia, falando que eu ia dedicar o resto da minha vida para tentar fazer alguma coisa que ajudasse, que diminuísse esse sofrimento. E eu acho que a gente tem que deixar de levar tão pouco a sério as nossas palavras, sabe? Eu acho que a gente tem que voltar a ser pessoas de palavra. Palavras não podem ser coisas vazias que a gente lança ao vento. Elas têm que ser coisas pelas quais a gente vive e, se necessário, Deus queira que não, morra por elas. E eu digo isso porque eu viajo para lugares no Brasil, e é isso que a professora Luiz Helena falou, Darcy Ribeiro falava isso, Paulo Freire falava isso, a cabeça da gente só pensa onde o pé da gente pisa. A cabeça da gente é incapaz de pensar onde o pé da gente não pisa. E quando você conhece aquele sofrimento e você vê pessoas que morrem pelo que elas falam,
E morrem, às vezes, sem ninguém saber. E morrem, às vezes, sem ver nenhum resultado da luta delas ainda em vida. Mas, mesmo assim, morrem. Foram essas viagens que eu fiz para o interior do país que me fizeram, de novo, dar valor aos padres, que eu não dava mais. Uma instituição que eu falava, pô, corrupta e que acumula tanto dinheiro, envolvida em tantos escândalos. Eu não vejo mais valor nessa história de religião. Eu sempre fui católico, tocava violão na missa. E eu fui lá e vi padres dos quais a gente nunca vai ouvir falar, mas que estão ali caminhando os passos de Cristo. Eu vi pastores, e a gente hoje, se é evangélico, fala mal dos católicos, se é católico, fala mal dos evangélicos, de uma maneira pejorativa. Pastores que dedicam a vida em igrejas que não vão ter dízimo para deixar eles ricos, simplesmente para acudir e para acolher o espírito, a alma daquelas pessoas. E vi pessoas laicas, pessoas que não acreditavam em Deus, mas acreditavam no sofrimento do seu irmão ou da sua irmã que moravam junto com eles. E com isso, viviam a espiritualidade no dia a dia delas. Neide, mais tarde, um outro evento, e esse ninguém viu, me marcou muito. Quando eu comecei com a reforma da Previdência, etc., eu fui chamado para dar uma entrevista em São Paulo, num canal progressista, um canal de esquerda em São Paulo. Eu fui a pé. Eu tinha, até pouco tempo atrás, como comecei a receber muitas ameaças de morte e mais concretas de pessoas que falavam onde eu morava, mandavam vídeos mostrando o rosto, diziam que eu ia aparecer desfigurado no Fantástico no final de semana, e eu tive que começar a acionar a polícia, contratar um segurança. Eu só ando de segurança armado em São Paulo. Eu tive que blindar o meu carro, uma coisa que eu sempre fui contra, porque eu acho uma agressão você andar de carro blindado. É uma agressão. Qualquer pessoa que chega do seu lado é como se ela fosse um inimigo. Mas eu tive porque a própria empresa me obrigou, o ICL me obrigou a andar de carro blindado, mas eu só andava a pé, para ver as coisas, para ouvir as pessoas. E um dia, indo para essa entrevista, eu saindo do Parque do Ibirapuera, eu vi uma menina que estava correndo, e 3 meninos, que deviam ter o mais velho, uns 15 anos, o mais novo, uns 12, se juntaram para assaltar ela. E os 3 se juntaram para assaltar ela. Ali eles colocaram ela numa esquina que tinha ali, circularam ela, e eu cheguei e chamei os 3, falei, vocês 4, vem cá. E um perigo, os 4, eles estavam claramente num estado de consciência alterado, tinham ali usado alguma droga para poder fazer aquele assalto. E eu chamei os 4 e falei assim, ó, deixa eu falar uma coisa para vocês, tem um cara ali de olho em vocês, faz isso não, que senão vai sujar para vocês. Nisso a menina saiu, eu falei, vem cá que eu queria conversar com vocês 4. Um já tinha, o mais velho, tinha ido embora, ele voltou. E eu fiquei ali, enfim, era para ter ficado com medo, mas eu fiquei assim, sentindo que a energia não era perigosa. E os 4 sentaram comigo. E aí, quando os 4 sentaram, eu perguntei para o primeiro, eu falei, qual é teu nome? Ele falou, Gustavo. E eu falei, Gustavo é o nome do marido da minha ex-mulher. Aí ele riu, eu falei, e um cara bacana, que virou hoje meu amigo também. Um cara incrível, que parece até um pouco com você. Qual é seu nome? E o outro falou assim, Pedro. Foi o nome do primo da minha esposa, um dos primos que ela mais gosta. O outro chamava Antônio e o outro chamava Tiago. E eu conversei com eles, e eles falaram, não, doutor, a gente não ia roubar nada. Eu falei, eu sei que vocês não iam, sei que vocês não iam roubar nada. Mas eu falei assim, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tenta não fazer isso nunca. Não sei se vocês vão conseguir, mas tenta. E do meu lado, eu juro para vocês que eu também vou tentar, para o resto da minha vida, fazer a vida de vocês diferente. E fazer a vida de vocês algo que vocês não tenham que fazer isso. Porque o mais novo tinha 12 anos, era a idade do meu filho. Ele podia estar ali sendo morto, e meu filho está numa escola com laptops e tablets e viajando para lugares protegido. Ele é igual ao meu filho, não tem nada de diferente.
Às vezes as pessoas acham que gente pobre sofre menos. As pessoas acham que uma mãe pobre, quando perde um filho, ela não sente igual uma mãe rica quando perde um filho. Ah, eles estão acostumados. Acostumados a quê? A perder um filho? Acostumados a ver um filho chorar de fome? Com 8, com 10 anos, ninguém se acostuma a ver um filho chorar de fome. Quando a gente fez o nosso documentário sobre o MST, uma das coisas que mais me marcou foi uma professora que, quando veio conversar comigo, falou chorando. A gente estava no Paraná, num assentamento, é verdade, era um acampamento que funcionava onde era, olha que simbólico, um aras de cavalos de luxo, cavalos que custam milhões de reais. O dono tinha abandonado a fazenda e eles ocuparam essa terra completamente improdutiva, largada em ruínas, e transformaram as baias dos cavalos milionários em salas de aulas para aquelas crianças. Isso é muito simbólico. Isso é muito simbólico. E a professora, conversando comigo, ela começou a chorar e falou assim: deixa eu te contar uma coisa. As crianças, quando vêm para cá, elas vêm todas arrumadas, cheirosas, de banho tomado, porque a escola para elas é tudo. Só que eu converso com as mães e as mães dizem que elas tomam banho chorando, que é um desespero tomar banho todos os dias, porque não tem água quente. E eu falando assim, eu falo de propósito, pode parecer para muita gente assim: ah, Eduardo, mas que exagero. Poxa, eu até gosto de tomar banho frio, que faz bem para a saúde. A gente está falando de crianças de 4, 5 anos que moram num lugar onde faz 0 grau. 0. Onde você acorda de manhã, às vezes, está tudo congelado. E elas tomam banho. Por que tomam banho gelado? Porque se uma pessoa tiver um chuveiro elétrico, o que eles têm acesso de energia não dá para os outros, e ele derruba a energia das mais de 1000 pessoas que moram com eles. Então todos têm um combinado de só fazer aquilo que não prejudica os outros. E é isso que eu acho que tem que ser a nossa direção. Eu não gosto de usar o nosso norte, a nossa direção. O que ajuda a tirar sofrimento? E por que eu digo isso? Porque olha que mundo maluco que a gente está. Extrema direita e esquerda, ou extrema esquerda, dá o nome que você quiser, brigando. Os dois brigando por o quê? Liberdade. Extrema direita e esquerda brigando, os dois brigando por o quê? Democracia. Extrema direita e esquerda brigando por o quê? Por poder ter oportunidades. As pessoas, elas falam as mesmas palavras. Só que essa semana, por exemplo, teve um estudo da maior organização que estuda a democracia no mundo, a NIRA, N-I-R-A, Data, onde eles fazem a seguinte pergunta para as pessoas: para você, para que serve a democracia? E as respostas são completamente diferentes, porque democracia é só uma palavra, gente. Assim como mesa, cadeira, microfone, é só uma palavra. E você sabia que no Brasil, por exemplo, a maioria das pessoas acha que democracia tem como principal objetivo melhorar a qualidade de vida e a condição econômica das pessoas. Em outros países do mundo, elas acham que o principal objetivo da democracia é garantir os direitos fundamentais. Em outros países, as pessoas acham que a garantia que a democracia traz é da liberdade delas poderem ser quem elas querem ser. Então elas estão falando de coisas completamente diferentes. E eu, vez sim, outra também, me vejo nessa sinuca, que é o seguinte: Eduardo, será que você está defendendo palavras vazias também? Você sabe o que você está defendendo? Porque o Frei Beto me falou que eu ia passar por 3 fases da minha vida progressista, de esquerda. Ele falou: a primeira fase que você vai passar é essa que você está, todo animado, achando que na esquerda os políticos são todos honestos, que a turma é super trabalhadora, que todo mundo ali está preocupado com o social. E eu já passei por essa fase também.
E aí você vai passar para a segunda fase, que é a mais difícil, que você vai ver que tem um monte de problema na esquerda. Tem um monte de gente que está lá simplesmente, oportunisticamente. Tem um monte de gente que faz rachadinha, que rouba. Tem um monte de gente que está na esquerda, mas está vendo um monte de projeto que pode fazer, que o pessoal tira as câmeras, está tomando uísque, fumando charuto com os caciques da direita, e aí você vai achar que é tudo uma farsa. E você vai se decepcionar. E você vai ficar frustrado. Mas eu já estou te avisando antes. E eu passei por essa fase. E passei. E às vezes ainda passo. O Jandira sabe porque eu me confesso com a Jandira. É uma das pessoas com as quais eu me confesso. Aí ele falou, mas você tem a terceira fase. E todas as vezes que você se sentir assim, você vai voltar para um acampamento do MST e vai passar o final de semana com eles. Você vai para uma ocupação urbana, para uma favela e vai morar durante uma semana com eles. Você vai para uma aldeia indígena, onde as pessoas estão morrendo de fome e vai conversar com eles. Porque aí você vai lembrar o motivo pelo qual você está lutando. Você não está lutando por uma palavra, você não está lutando por um partido, você não está lutando por uma ideologia, você está lutando para que essas pessoas tenham menos sofrimento na vida delas. É do povo que vem a energia para você ser capaz de ter a ousadia de enfrentar quem tem muito mais chances de ganhar do que vocês. E o Darcy Ribeiro falava, provavelmente eu vou morrer como um fracassado, como um derrotado. Porque as escolas que eu propus não deram certo. As universidades que eu propus não deram certo. Os povos indígenas não foram preservados. As crianças seguem morrendo de fome. Mas eu prefiro morrer como um derrotado, como um fracassado, do que ter estado ao lado daqueles que causaram esse tipo de coisa. Frei Beto me escreveu na sua primeira carta, é melhor... Veja o que ele falou. Ele falou, Eduardo, espero que Deus te dê a bênção de perceber que é melhor estar errado do lado dos oprimidos do que ter a pretensão de estar certo do lado dos opressores. Então essa virou a minha régua. Se eu tenho duas decisões para tomar, independente de qual vem da direita ou da esquerda, qual leva o mundo para um lugar de menos sofrimento? Qual leva o mundo para um lugar de menos dor? Qual faz as pessoas ficarem mais próximas? Qual resgata a humanidade, a solidariedade, a fraternidade? Porque a gente só chegou até aqui por ter isso. A gente não é um animal que nada mais rápido, a gente não é um animal que é mais forte, a gente não é um animal que tem mais habilidade para subir em árvore ou para lutar contra o outro, mas nós aprendemos a unir as nossas forças. E novamente estamos ficando segmentados, atomizados, divididos. E estamos perdendo a nossa força. E anestesiados por essa montanha de informações, estamos hoje incapazes de perceber o sofrimento no outro. Até porque muitas vezes nos é negado ver o outro, saber do que o outro sofre. E eu acho que é isso que o ICL traz, a possibilidade da gente ver esse sofrimento. E muitas vezes isso vai nos fazer ser atacado. Aquela história antiga que vem dos gregos, dos romanos, não mate o mensageiro. Eu estou só trazendo para vocês o que acontece. Mas eu acho que é isso. É a gente abraçar essa dor que a gente sente quando a gente vê o que acontece. E deixar essa dor mexer com a gente. E deixar essa dor incomodar a gente. E deixar essa dor tirar o nosso sono. Porque é só nessa posição de desconforto, é só nessa posição de incômodo, e diria até mais, é só na posição de revolta que vai surgir a coragem necessária para a gente tentar fazer o que tem que ser feito. E aí, se não acontecer na geração do Padre Júlio, se não acontecer na nossa geração, se não acontecer na geração dos meus filhos, mas se a gente sobreviver como espécie, e se isso acontecer daqui a 200 anos,
Isso vai ter sido uma vitória também do Darcy Ribeiro, vai ter sido uma vitória da irmã Dorothy, vai ter sido uma vitória de Marielle Franco, vai ter sido uma vitória de Luiz Helena, de Jandira, de Edson Santos, do deputado Jari, vai ter sido uma vitória de Leonel Brizola, vai ter sido uma vitória de todas as pessoas que dedicaram a sua vida para tentar, mas também vai ter sido uma vitória de todas as pessoas que moram nas favelas, nas aldeias, nas comunidades e que a gente nunca em nossa vida vai ouvir o nome delas, porque elas são tão importantes como todas essas outras que eu citei na condução dessa luta. Não percamos a esperança, resgatemos a nossa vontade de lutar e lembremos das palavras que a gente falava quando era criança, quando era jovem, no São Vicente de Paulo, nas escolas onde vocês estudaram, porque são aquelas palavras ainda cheias de sonho, aquelas palavras esperançosas, aquelas palavras para muitos ingênuas, mas eu diria verdadeiras e não ingênuas, que são a única esperança que a gente ainda pode se agarrar se a gente quer sonhar com um mundo melhor. Obrigado à Assembleia, obrigado, deputado, obrigado a esse país que nos oferece a oportunidade de conhecer tantos extremos, tanta diversidade, tanta pluralidade e nos fazer um povo talvez único no mundo. E obrigado à vida, essa que nos foi dada, para que a gente não tratasse ela de uma maneira tão insossa e leviana. Sabemos honrar o maior de todos os milagres, a vida que a gente tem. Muito obrigado, deputado, muito obrigado a todos vocês.